Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Neemias, capítulo 1. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. A preocupação de Neemias com Jerusalém. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos, ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Capítulo 2. Neemias recebe permissão para ir a Jerusalém. No mês de Nisã, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar a Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Neemias inspeciona o muro de Jerusalém. Assim cheguei a Jerusalém.
3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale do Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Capítulo 3. A reconstrução do muro de Jerusalém. Então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e até a torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Rasenaá. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Mesezabel, e mais adiante Zadok, filho de Baaná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estava Melatias de Gibeon, Jadom de Merenote, homens de Gibeon e homens de Mispá, cidades sob a autoridade do governador da província a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Araías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Arumafe, consertou o muro em frente de sua própria casa, e ao lado dele estava Atus, filho de Asabneias. Em seguida vinha Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, que consertaram outra parte do muro e a torre dos fornos. Salum, filho de Alois, e as filhas dele consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém.
Os reparos da Porta do Vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob a liderança de Anum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram os 450 metros seguintes do muro até a Porta do Esterco. Os reparos da Porta do Esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Os reparos da Porta da Fonte foram realizados por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou o telhado, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei, e reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele estava Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur. Ele reconstruiu o muro desde o lugar em frente dos túmulos da família de Davi até o reservatório de água e até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalharam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Depois deles vinha Asabias, governador de metade do distrito de Keila, representando o seu distrito. No trecho seguinte trabalharam seus parentes, liderados por Binui, filho de Enadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ézer, filho de Jesua, governador do distrito de Mispá, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente da subida para a Casa das Armas até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Zabai, consertou com grande zelo o trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, reconstruiu o trecho do muro desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim e Assub consertaram o trecho em frente de suas casas, e Azarias, filho de Maazéias e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua casa. Em seguida vinha Binui, filho de Enadade, que consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, consertou o trecho em frente da esquina do muro e da torre do palácio real, ao lado do pátio da guarda. Ao lado dele estavam Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que moravam na colina de Ofel, que consertaram o muro até o lugar em frente da Porta das Águas, a leste, e da torre do palácio. Mais adiante, os habitantes de Tecoa consertaram outro trecho, desde o lugar em frente da grande torre alta até o muro de Ofel. Os reparos acima da Porta dos Cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Depois dele, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Zalaf, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes em frente da porta da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Os outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a Porta das Ovelhas. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.